Primeiro, é importante dizer que, do ponto de vista da representatividade institucional que conseguimos reunir para este workshop ou para esta ação de formação, nós estamos bastante satisfeitos. Relativamente às apresentações, foram úteis. Acho que todos os participantes saíram satisfeitos com a qualidade dos conceitos que foram transmitidos e com a qualidade da partilha de informações, de conhecimentos existentes do ponto de vista do Direito Internacional da Água e mesmo as questões que foram aqui apuradas sobre o histórico da Bacia do Cunene relativamente aos acordos bilaterais desde os primórdios da dominação colonial até os dias de hoje. Today we have had the opportunity to introduce the core principles of international water law. So looking at the substantive principles of international water law, the principle of equitable and reasonable utilisation, and the no harm principle, the duty upon states to prevent significant harm to other watercourse states in the use of a shared river. We have also had the opportunity to cover the very important procedural rules which apply in the field of international water law. The requirement of states to notify other states when they intend to engage in a new project which may impact upon waters and other states. And where concerns are expressed by those other states, a requirement to engage in good faith consultation and good faith negotiations. I will tell you more about WaterNet, which is coordinating this training. WaterNet is a SADC subsidiary institution for human capacity building. We are carrying these trainings as part of our mandate from SADC. So these trainings are being funded by the cooperation of the British and German governments through the delegated authority of GIZ. So we have several trainings lined up. We started in June last year, and these trainings are due to run until April next year. And this is part of two trainings for Namibia and Angola, mainly focusing on the Cunene River Basin. Há uma questão que é importante, que diz respeito à bacia hidrográfica do Cunene, que é uma bacia partilhada entre Angola e a Namíbia, que está lá um recurso que é muito precioso, que é a água e todos os outros circundantes, que incluem a terra e a exploração que pode ser feita, e que por este recurso ser um recurso partilhado, é preciso encontrar as formas adequadas de fazer a gestão deste recurso, tendo em conta que não pertence nem a um nem a outro Estado, mas é um recurso partilhado, e muitas vezes a partilha destes recursos só encontra a solução ou quando se buscam normas de direito internacional. Agora, nestas normas de direito internacional, nós estamos a referir, para além dos protocolos que existem, os acordos bilaterais que podem ser celebrados, que é aqui onde a capacidade de discussão, de negociação e de implementação dos acordos ganha importância vital, porque a boa gestão dos recursos muitas vezes depende da capacidade de boa negociação dos acordos que existem. But feasibly irrigated. We have very rich Indian practice between states where the Indian Supreme Court uses international law, all, in federal cases, and they would send inspectors on bicycles away out to this place that one state said we're going to irrigate it, and the inspector would come back 4, 5, 6 weeks later and say, forget it, it's like the moon out there, we couldn't grow anything.
So feasibly irrigate, that you could afford to divert water, without pumping costs and things like that. And one thing that will not be considered here is, the state or the stage of national economic development. That's a transient factor. A state might say, we need that water to develop because we're less developed. Well, there's two arguments there. One is, often the state that is less developed has less capacity to use the water. Perfeito. Portanto, o que fica para o país neste contexto? Em termos de subsídios, na medida em que penso que alguns instrumentos jurídicos legais ainda precisam ser trabalhados nos dois países. Não, fica muita coisa. Desde logo, a estação da formação visa capacitar pessoas das várias instituições do país que lidam com essas matérias, que no futuro poderão servir de porta-vozes para replicar os conhecimentos cá adquiridos. Numa formação desta natureza não é possível trazer toda a gente, mas acho que a representatividade que conseguimos reunir servirá depois para replicar nas várias instituições e pretendemos também em futuras ocasiões trazer as instituições de ensino para que, de facto, a partir das escolas, das universidades, comecemos a tratar destas questões com mais profundidade para que daqui a uns anos tenhamos uma massa crítica suficiente para podermos negociar com propriedade os vários acordos que temos. Muito obrigado. Comes under equitable and reasonable utilization. Some harm may have to be tolerated. If it is in the overall best interests of everyone, some harm may have to be tolerated. Article 7 of the UN Convention says that there may be compensation payable, but some harm may have to be tolerated. This often is tied up to pollution and ecosystems harm, if you talk about the effects on other states, but there may be social and economic impacts. Would the use of water for one purpose upstream, for mining, would that return water in such a way that that would have a massive impact on established uses downstream, brewing, food processing, because the water would be contaminated? So, of course, even in an economic context, we have to look at what the impacts will be downstream. But it seems that equitable and reasonable utilization takes priority over significant harm. Some significant harm may have to be tolerated. And the UN Convention, when you look deeply at it, does suggest that. That was the most controversial issue over 25 years of development of the treaty. Existing and potential uses, this was another peach. Portanto, ao longo da história fomos assistindo a diversas situações. Muitas das vezes são descobertos novos recursos em muitas áreas. Se, por exemplo, neste rio Cunene surgirem já novos recursos, quem explora neste caso particular? As duas áreas exploram, como é que fica? Não só que hajam focos de diamantes ou de urânio, por exemplo. O cenário é o seguinte: no que diz respeito à água e à terra e aos recursos minerais que são inerentes, portanto, a esta terra, é preciso levar em conta várias abordagens. Primeiro, se estivermos a falar do recurso água, do peixe e de todos os outros recursos que são transfronteiriços, aí teremos que levar em conta a gestão transfronteiriça destes recursos, no sentido de sempre que um Estado quiser fazer a exploração destes recursos, dever notificar outro Estado. Agora, há uma questão que diz respeito à soberania interna dos Estados. Se, por exemplo, a Angola descobre que há recursos minerais debaixo do solo angolano que estejam totalmente dentro do território angolano, neste caso não há necessidade de partilhar a exploração destes recursos com outro país. Se o recurso for somente um recurso mineral estiver dentro do território angolano.
Entretanto, se para a exploração deste recurso mineral for necessário usar a água, que é neste caso um recurso transfronteiriço, aí deve ser notificada a contraparte em relação somente à exploração da água e não ao recurso mineral que tenha sido descoberto. Porque a água pode chegar do outro lado já impura. Este é que é o grande problema, porque na exploração dos recursos minerais faz-se o uso da água e a água chega impura, como muito bem diz, e isto acaba criando conflitos entre os Estados. Este é que é o grande problema. Water law is developing very rapidly. For example, there is increased concern globally about a shortage of water and about contamination or pollution of water. So international water law is rapidly developing to address environmental concerns, ecological concerns, but also, of course, ultimately to address the problem of human needs, because our populations are growing, our economic activities are growing, people's quality of life and lifestyles are changing, and all of this requires more water to produce more food, to grow more crops, for more industrial uses, for more mining, for more energy. So international water law is having to adapt and develop and evolve to meet what are very significant challenges. Today in the news there is a great deal of focus on climate issues, but actually water issues are equally serious. And when we see real climate change, the first impact will be on the availability of water. So water is centrally... A crise de água é um problema que afeta as nações a nível mundial. Naturalmente que Angola não ficará isenta desta situação, por questões naturais, porque a demanda cresce, aumenta, cada dia mais gente a viver nas cidades, cada vez há mais fábricas e empresas que precisam de água, os usos consumptivos vão aumentando cada dia que passa e naturalmente porque a água na verdade não se renova, a quantidade de água é sempre a mesma e ela só vai sendo gasta. O que nós podemos prever é que futuramente haja necessidade de uma melhoria na gestão dos recursos hídricos para evitar conflitos e para poder adequar a água existente àquilo que são as necessidades que as pessoas têm. Qual é o prazo razoável em termos temporais para renegociar ou reavaliar uma coisa? Eu não sei se existe se pode dar-se um prazo, entanto que tal, porque a negociação ou a renegociação ela tem uma dinâmica própria. Mas o que é razoável? É muito relativo. Eu sei de acordos que levam 10, 20 anos, 50. Por vezes os Estados até dizem, olha, eu concordo, mas depois leva 20 anos a pensar se vai assinar e se vai celebrar. Então, vamos ouvir a opinião do professor Owen. I would suggest that if there is a commitment among parties to revisit an agreement, to consider whether an agreement should be further developed or amended or redrafted, that negotiation, the negotiation itself, should be very carefully structured and should usually have a time frame. That would be, I think, any advisor, one of the first things they would say is a clear procedure for the negotiations, a procedure to terminate, a procedure to agree to extend, but a time frame to reach agreements or milestones. You know, key principles, key issues, maybe some more time for drafting, but it should be a structured process, otherwise it could go on and on and on. It's important for Angola and Namibia to come together for the sustainable management of the Cunene river basin. Yeah. We hope that the next stage will now involve the two states negotiating on the
formation of the River Basin Commission. Tal como eu dizia, tudo vai depender dos fatos existentes, das provas que eu dou das minhas necessidades, da resposta que eu tenho da contraparte das suas próprias necessidades e da conversa que nós poderemos ter sentados numa mesa de forma cordial. Mas isto deve sempre acontecer de forma equitativa, no respeito das normas atualmente existentes. E neste caso, quando falo das normas, estou a falar dos acordos que vinculam também, neste caso, Angola. O protocolo revisto de águas da SADC. Sim, por favor. Obrigado, professor. Eu tinha aqui mais uma questão. Já que estamos a falar da Bacia de Cunene, é sabido que Angola teve um momento um tanto quanto conturbado. Os acordos para o rio Cunene, portanto, os de 69 previam, portanto, um dos objetivos principais, né, da construção de algumas infraestruturas era da regularização, portanto, das cheias, água para o consumo humanitário e devido, portanto, a esse período de conturbado que nós vivemos, os nossos vizinhos, por exemplo, implantaram sistemas de irrigação lá do outro lado que não estavam previstos nos acordos. Esta é a primeira questão que eu tinha. Temos que renegociar. Agora, isso implica de que os consumos previstos tenham que aumentar. Essa é a primeira questão. A segunda questão era que nos esclarecesse um bocadinho essa questão da gestão comum. Essa gestão é feita a nível das comissões existentes, por exemplo, as infraestruturas, né? Ou então através da comissão ou através das infraestruturas governamentais de cada país. São as duas questões que eu tenho. A existência, e é por isso mesmo que são comitês permanentes, a existência destes comitês justifica-se pela necessidade de continuamente os acordos estarem a ser analisados, estarem a ser revistos, estarem a ser, portanto, de alguma forma atualizados. Por quê? Porque nós podemos ter novos usos, podemos ter novas demandas, podemos ter um interesse que, de tão crescente que foi, é o dobro daquele que nós negociamos já há um ano. E, naturalmente, temos que renegociar. Isso está mais claro. E não haja dúvidas. Por isso mesmo, é que, pelos princípios que estiveram a ver no período da manhã, há o dever de notificação à contraparte. Nós tivemos um período conturbado, no nosso caso. Não houve essa negociação. Agora, este período conturbado, de facto, e foi uma realidade, objetivamente era impossível garantir o controle da situação. Questões políticas, e nós todos sabemos. E durante esse período, e estes são os fatos, houve uma sucessão de eventos que foram se verificando, intencionalmente ou não, com o nosso conhecimento e permissão, e a realidade instalou-se. Hoje em dia, é legítimo exigirmos uma reversão do cenário? Claro que é. É por isso que nós temos que negociar. É por isso que nós temos que discutir o cenário atual. Porque a nossa preocupação não foi ontem.
é hoje, ela continua a estar aqui. E nós temos que discutir. Faltou colocar uma pergunta. Então eu posso propor a renegociação dos acordos? Claro, e deve. Isto deve acontecer. O contacto tem que ser permanente. Os problemas devem ser levantados de forma contínua. Porque a ideia é garantir que os Estados estejam a fazer uso de recursos de forma equitativa. E se nós quisermos ser equitativos com o outro, temos que aceitar as legítimas reclamações que os outros colocam. Tem que ser. O professor Owen, deixa-me só referir isto, esteve aqui a referir um dos exemplos que nós temos, que é paradigmático, do Egito. Praticamente não quer que os outros façam uso do recurso. E não estamos a falar de 1, de 5, de 10 países. É das maiores bacias hidrográficas que o mundo tem. E em que é que ele se baseia? Num acordo celebrado lá para os anos 1800 e troca passos. Take an example of a project. The duty to cooperate, a new project. We have to start with the duty to notify co-right parties. Notification is a complex business. There is great potential for misunderstanding, mistrust, potential for disputes, where one state does not believe another state has given it all of the information it requires, etc., etc., etc. So institutions are hugely important to develop that trust, to have a procedure, a process, an agreed process as to how notification should take place. By whom, through whom, when, exchanging what information at what stage. So cooperation in a project, the duty to notify. The duty to notify relies upon transboundary environmental impact assessment. That is informed by precaution, by an ecosystems approach, usually done through joint commissions, if they exist, only effectively done through joint commissions. They have to exist for this to work. You know, this is part of the due diligence, procedural due diligence of ERU and no harm. When issues arise, and they will, there will be concerns, you know, on the part of notified states, or perhaps frustration on the part of the notifying state. This will require consultation, structured consultation. Imagine how important a commission is then. If the dispute persists, then negotiations, formal negotiations, perhaps at a higher level, more intense engagement, with an agenda, a process, a list of items to be discussed, a termination date or a time frame, a procedure, how they will be conducted. Who will advise? Again, commissions, very, very, very important. And this is important for all of the substantive obligations. But similarly, in the absence of a new project, exchange of information, ongoing exchange of information, so that we can each be informed of the state of the basin and the likely impact on our interests. Again, how can this work without joint commissions? This is not something that one or two officials can be seconded on an ad hoc basis, temporarily. They will never develop an understanding of this basin if they try to engage in that way. And there are other procedural obligations, the duty to warn, for example. If there is a flooding event, a pollution event, to warn our neighbours of any likely impacts. But these procedural obligations are absolutely central. Central. And I think I will leave it there, except to say one thing about equity. That one of the confusing points about equity is that equity has many meanings in international law. Equity, the two most important meanings for our purposes are a rule of substantive apportionment
and a rule of procedural fairness. There are about 6 meanings, but 2 are the most important. So there is a need for procedural fairness. If we have a neighbour, a co-riparian state, and we are planning a project, and we notify them, knowing that they will struggle to respond to the kind of complicated technical information that we're providing them with, we would have to consider that and consider how we can help them to respond to us. The notion of procedural equity. The UN Water Courses Convention talks about equitable participation, fair participation. So we have to ensure that states can participate fairly, but most importantly, proportionality. Now, proportionality basically requires that there is a proportionate relationship, or a relationship of proportion, between water use and needs. So, in maritime law and maritime boundary delimitation, it is about coastline, length of coastline, and marine territory. In water, it is about a proportionate relationship between entitlement to water and needs. So if you are representing your state and arguing on the part of your state in the context of a commission or a negotiation for an enhanced share of water resources or additional uses of water, you must argue on the basis of those needs, on the basis of dependence. Because that is the proportional meaning of equity in this context.